Ok, vamos dar prosseguimento aí à gravação de vídeos. Vamos, desta vez, realizar aqui comentários para algumas questões sobre o Microsoft Excel, né, um assuntozinho também bastante exigido em concursos públicos. Então a gente tem aqui uma figura, mostra aqui uma janela do Microsoft Excel com alguns dados digitados, alguns itens da parte física do computador, monitor, mouse, teclado, impressora, placa-mãe, HD, e os valores aí desses itens aí numa segunda coluna, numa coluna B. Então a questão aqui nos diz: selecione a opção que representa a função necessária para calcular o valor total da compra na célula B12. Então nós temos aqui, na coluna B, a partir da linha número 4, que é onde tem monitor 17 polegadas e um determinado valor aqui na célula B4. E aí os itens vêm pelas linhas 5, 6, 7 até a linha 11, onde tem o item memória RAM e o valor aqui ao lado. Então na célula B12 tem um valor total da compra, que é o somatório dos valores de cada item que compõe aqui essa descrição desse computador. Então como é que a gente pode realizar o somatório desses itens aí, dos valores desses itens? No Excel existe uma função básica denominada soma, tá? A gente já poderia descartar aqui, olha, a letra B e a letra D, porque não existe uma função chamada total no Excel. Então, nós podemos utilizar a função soma. Então, a gente precisa digitar o sinal de igual, indicando que a gente vai iniciar um cálculo naquela célula, depois digitar a função para realizar o somatório dos valores dos itens, função soma, e depois eu poderia colocar cada célulazinha de cada um desses valores aqui, B4, B5, B6, até B11, separando-os por ponto e vírgula. Tá? Ou então, o que vai ser bem mais prático, colocar o endereço da primeira célula, o endereço da última célula, com o valor do último item, separado por 2 pontos, que representam o intervalo. E aí vai ser feito o somatório de B2 até, de B4 até, no caso, B11. Simplesmente colocando igual soma, abre o parênteses, B4, 2 pontos, B11, que vai ser o item correto, a letra A. Se nós tivéssemos aqui igual soma B4, ponto e vírgula B11, também seria feito um somatório do valor de B4 e o valor de B11, apenas esses dois valores. Então, se eu tenho soma, abre o parênteses, B4, vírgula B11, fecha parênteses. Então, é a soma só de B4 e B11. Se eu tenho soma B4, 2 pontos, B11, então eu tenho uma soma de B4 até B11, incluindo tudo que estiver no meio dessas duas células, B4 e B11. Então, de B4 até B11 vai ser feito o somatóriozinho aí. A letra A é a opção correta. E aqui um detalhezinho, olha. Na letra B, na letra C, nós temos igual soma B4 traço B11. O que acontece aqui? Vamos alternar para uma janela do Excel aqui, ó. Então, nós já deixamos aqui preparado alguns itens de um computador, teclado, mouse, impressora, memória, alguns valores na coluna B. Se eu coloco ponto e vírgula ou 2 pontos, separando células, então o cálculo vai ser realizado com aquelas células. Então a gente já explicou B4, por exemplo, ponto e vírgula B11, vai somar B4 e B11. E com os 2 pontos, de B4 até B11. Quando a gente coloca operadores matemáticos, o Excel realiza aquele tipo de cálculo que está dentro do parênteses. Se eu coloco aqui igual a soma, abre o parênteses, aí eu coloco aqui, por exemplo, B3 traço B4, fecha o parênteses. Será se vai realizar a soma de B3 e B4, ou de B3 até B4, que daria o mesmo? Não. O que tem dentro do parênteses aqui? Um sinal de subtração. Então no Excel esse tracinho é a subtração, a cruzinha é a soma, a adição, o asterisco é a multiplicação, a barrinha para a direita é a divisão e o acento circunflexo representa a potência. Então, se eu colocar algum desses operadores aqui dentro do parênteses, aí, na verdade, vai ser feito aquele cálculo que está dentro do parênteses primeiramente. Então, embora eu tenha colocado aqui a soma de B3 traço B4, vai ser feita a subtração. O valor de B3 é 150, menos o valor de B4, que é 120, e 150 menos 120 é 30. Então, não foi feito aí nenhum tipo de soma. Então, a gente tem que ter cuidado com isso daí. Quando dentro do parênteses tem alguma operação através de sinais matemáticos que se utilizam aqui no Excel, operadores,
Então, aquele cálculo ali ele vai ser realizado, certo? Dentro do parênteses, através do recursozinho aí do Excel. Então, a opção correta aqui é a letra A, né? Igual soma B4, 2 pontos, B11. Vamos aqui a uma próxima questão. Com base na figura mostrada, marque a opção verdadeira. Então, mais uma vez, a gente tem como base essa figurinha aqui, e nós temos aqui 4 itens, A, B, C, D. Um deles é o verdadeiro. A letra A diz o seguinte: para reorganizar a relação de itens comprados e seus respectivos preços em ordem crescente, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. Clicar na célula A4, pressionar a tecla Shift e, mantendo-a pressionada, clicar na célula B11. Liberar a tecla Shift, clicar no botão, aí a gente tem esse botãozinho de A para Z, classificação em ordem crescente. Então veja bem, ele quer reorganizar a relação de itens comprados. A prioridade é organizar a relação de itens comprados e seus respectivos preços também serem organizados de acordo com a organização que for feita para a relação dos itens, que terá prioridade aqui. Então ele diz que é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. O item começou correto quando diz iniciar a seleção da célula A4, que é onde tem aqui o primeiro item, monitor 17 polegadas. Então, se eu começo a seleção de uma célula da coluna A, já significa que a prioridade, quando for utilizado os botões de classificação, será da coluna A, que é justamente onde tem os itens comprados. Se eu começar essa seleção da coluna B para A, então a prioridade já seria da coluna B, porque a seleção iniciou da coluna B. Então aqui ele diz, clicar na célula A4 e pressionando a tecla Shift, clicar na célula B11, que é onde tem o preço na coluna B do último item a ser adquirido. E depois utilizar o botãozinho de classificar em ordem crescente. Então, a gente tem aqui uma planilhazinha, onde a gente pode ver aqui o seguinte: se eu clicar nessa célula onde tem teclado, segurar a tecla Shift e clicar aqui no último valor, que é o 380, eu comecei a seleção da coluna A para B. Inclusive, isso fica registrado aqui na caixa de nome da janela do Excel. Quando eu clicar lá no botão classificar e pedir para classificar em ordem crescente, vejam que aqui ficou impressora 150, memória 120. Então, esses itens aqui da coluna A estão em ordem alfabética crescente. Já os valores não. 150, 120, 380, 15, 25. A prioridade total é da coluna A. E no que o Excel reorganiza a coluna A, automaticamente os valores respectivos dos itens também acompanham. Então a prioridade total foi da coluna A. Eu vou clicar aqui no botão desfazer e agora eu vou fazer o contrário. Vou começar a seleção da coluna B, segurando a tecla Shift, vou clicar aqui, vou começar da B para A. Então ficou marcado aqui, ó, B1, a seleção começou da coluna B. Quando eu clicar no botão de classificar e pedir para classificar em ordem crescente, aí vejam que agora ficou aqui a coluna B, ó, 15, 25, 120, 150 e 380. Então, prioridade total a coluna B. E a coluna A, apenas os respectivos itens de cada valor acompanhou. Não ficou em ordem alfabética crescente. Então, em questões com relação a esse botão classificar, é fundamental que você verifique como é que foi feita a seleção. E isso vai ter que ser informado de alguma maneira dentro da questão. Ou dessa forma aqui, clicou inicialmente numa célula da coluna A, segurando a tecla Shift, clicou na coluna B, ou que se clicou numa determinada célula de uma coluna e com o botão esquerdo pressionado, arrastou até uma outra coluna, uma outra célula de outra coluna. Então, isso vai ter que ser apresentado dentro da questão. Como é que foi feita a seleção, porque é de fundamental importância para que o candidato possa resolver corretamente essa questão. Então, esse item A já é o item correto da questão. O item B diz, arquivos muito grandes podem ser divididos com o auxílio do botão recortar. Então, um arquivo que é muito grande, ele não vai ser dividido por meio do botão recortar. O botão recortar, ele tem apenas a finalidade de mover um conteúdo, células selecionadas de um local para o outro.
e não dividir ou fazer divisão em tamanho de arquivo. O item C, o Excel não possui a opção para se proteger uma planilha. Bom, no Excel sempre tem essa opção de proteger uma planilha. Se você estiver utilizando o Excel 2003, que é o caso aqui dessa questão, dessa figura, você vai no menu Ferramentas e tem a opção Proteger, seguido de Proteger Planilha. Você vai encontrar isso no menu Ferramentas do Excel 2003. Se você estiver utilizando o Excel 2007, ou se a questão for do 2007, a gente alterna aqui para uma janela 2007, certo? Nós temos bem aqui uma guiazinha chamada Revisão. Ao clicar nessa guia Revisão, nós vamos ter um botão bem aqui, olha, Proteger Planilha. Ao clicar, ele vai solicitar uma senha, se você quiser colocar uma senha de proteção para a sua planilha, e ao adicionar essa senha e clicar em OK, a sua planilha estará totalmente bloqueada, sem permitir alterações. Somente quando você utilizar o botão que vai aparecer para desproteger a planilha, através dessa guia chamada Revisão. Ok? Então, através da guia Revisão do Excel 2007, você poderá proteger a planilha. Existe esse recurso. E através do menu Ferramentas do Excel 2003, você tem a opção para proteger a planilha. Então, aqui o item está dizendo que no Excel não existe a opção para se proteger uma planilha. E a letra D diz, a cor da fonte do texto de uma célula pode ser alterada com o auxílio do botão. Esse botãozinho aqui é para realizar uma cor de preenchimento para a célula. Aplicar uma cor de preenchimento para a célula. Na guia Início, nós temos esse botão, ó, cor de preenchimento para as células. Se eu quiser alterar a cor da fonte, aí eu vou usar o botãozinho que está ao lado dele com a letra A e alterar a cor da fonte. Ok? Então, nós tivemos aí esse item A como item correto da questão. Uma outra questão aqui sobre o Microsoft Excel é, dada a fórmula igual a 1 mais B1 mais C1 mais D1, entre parênteses, dividido por 4, contida na célula E1 de uma planilha Excel, para manter o mesmo resultado final, a fórmula poderá ser substituída pela função. Então, aqui a gente tem uma fórmula que executa o quê? A soma das células A1, B1, C1 e D1, e depois divide essa soma das 4 células por 4. Então, isso daí é um tipo de cálculo que é uma média aritmética. E o importante, se esse somatório não tivesse entre parênteses, o Excel daria prioridade à divisão e iria dividir somente a célula D1, o valor da célula D1 por 4, e depois somar com os valores das outras 3 células. Importante ter o parênteses, porque no Excel a divisão e a multiplicação tem prioridade sobre soma e subtração. Então, no caso, a soma estando dentro do parênteses, o tipo de cálculo que tiver entre parênteses tem a maior prioridade e é resolvido primeiramente. Então, vai ser feita aqui a soma das 4 células, depois dividido por 4. E no Excel existe uma função para calcular a média aritmética das 4 células, que é a função média. Basta só, como a gente já comentou no outro vídeo, na questão anterior, você colocar igual média, temos aqui A, B e C com igual média, e depois colocar A1, ponto e vírgula, B1, ponto e vírgula, C1, ponto e vírgula, D1, ou então o intervalo que a gente já comentou, A1, 2 pontos, D1. Como a gente tem aqui, ó, igual média A1, 2 pontos, D1, vai ser a opção correta da questão, igual média A1, ponto e vírgula, D1, aí nesse caso vai calcular a média somente de A1 e D1, e não das 4 células, e a outra letra aqui, C, que tem média A1 mais B1 mais C1 mais D1. Aí é aquilo que eu falei. Quando dentro do parênteses você tem operação matemática, o Excel não quer nem saber o que tem aqui fora. Ele vai realizar aquela expressão matemática que está dentro do parênteses. E nessa letra C, na verdade, vai ser feito apenas o somatório de A1 com B1 com C1 e D1. E não a média aritmética entre eles. Então, a opção correta, a letra A dessa questão. Então, em breve a gente volta aí para